Bom dia a todos e todas. Declaro aberta a sessão solene do Congresso Nacional, destinada a comemorar o Dia das Defensoras e dos Defensores Públicos. A presente sessão foi convocada pelo presidente do Congresso Nacional em atendimento ao requerimento de minha autoria e da deputada Sâmia Bonfim. Neste momento, convido para compor a mesa, com essa presidência, o doutor Daniel de Macedo Alves Pereira, Defensor Público Geral Federal. Doutor Daniel de Macedo Alves Pereira, doutor Eduardo Kaçuga, Defensor Público Federal e presidente da Associação Nacional das Defensoras e dos Defensores Públicos Federais. Doutora Estela Mares Postal, Defensora Pública Geral do Estado de Tocantins e presidente do Colégio Nacional das Defensoras e Defensores Públicos Gerais. Doutora Rivana Barreto Ricarte, Defensora Pública do Estado do Acre e presidente da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos. Neste momento, convido todos para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional.
solicito à Secretaria-Geral da Mesa a exibição no painel de 2 vídeos institucionais preparados pela Defensoria Pública da União e pela Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, respectivamente, em celebração ao Dia das Defensoras e dos Defensores Públicos. Nós somos essa instituição, carregamos no nosso nome a nossa missão, defender direitos e levar a justiça para quem mais precisa. Somos a Defensoria Pública da União. A nossa instituição é autônoma e permanente. Estaremos aqui, sempre, mas nós também estamos aí, nos 4 cantos do país. Levamos os direitos garantidos aos cidadãos brasileiros em unidades nos 26 estados e no Distrito Federal. Esse é um trabalho árduo desenvolvido por mais de 600 defensores públicos federais. Somos mais. O nosso trabalho também é resultado do esforço de servidores, colaboradores e estagiários. Estamos unidos por um único motivo: proporcionar que pessoas com renda familiar de até R$2.000 tenham acesso à justiça. Vamos além, queremos ser melhores e mais efetivos. Queremos ampliar o atendimento à população e proporcionar condições de vida mais dignas aos vulneráveis. Foi pensando nos idosos, crianças, refugiados, migrantes, mulheres vítimas de violência doméstica, pessoas em situação de rua e comunidades indígenas que criamos grupos de trabalho. E é também por essas pessoas que diariamente proporcionamos educação em direitos nas redes sociais e no nosso site. Queremos levar à população o que lhe é de direito. Por aqui, na DPU, somos pessoas trabalhando por pessoas. Você sabia que a Defensoria Pública existe para garantir o seu direito? Está lá na Constituição. E se o seu direito não está sendo respeitado, você pode procurar uma defensora ou um defensor público. São eles quem garantem o acesso à justiça para os necessitados. E onde buscar os seus direitos? Humanos? Do consumidor? Da família? Das crianças? Do idoso? O acesso à saúde é bem fácil. Procure a defensoria mais perto de você. Um dos destaques é que defensoras e defensores públicos ajudam a população na resolução de seus conflitos, através da mediação, conciliação e outros mecanismos. Ou seja, incentivam o diálogo e a economia dos recursos públicos, reduzindo o volume de demandas judiciais. Eles também promovem a educação em direitos, conscientizando os cidadãos sobre noções de direitos e deveres na sociedade. Em todo o Brasil, a Defensoria Pública já realizou mais de 14 milhões de atendimentos. E as ações coletivas? Você já ouviu falar? Em muitos casos, basta uma ação para ajudar até milhares de pessoas. O problema não é só seu, mas atinge os vizinhos, seu bairro ou sua cidade. Se você tem dificuldade para conseguir vagas em creche, falta medicamento em hospitais, o transporte coletivo não é regular? Então, procure a Defensoria. É um direito seu. Defensoria Pública. Garantir o seu direito é nosso maior feito. Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos. Entenda, divulgue, valorize. A nossa missão, defender direitos e levar a justiça para quem mais precisa. Somos a Defensoria Pública da União. A nossa instituição é autônoma e permanente. Para mim é uma felicidade estar presidindo essa sessão. Os defensores públicos e as defensoras públicas que me conhecem sabem do meu amor por essa instituição. Eu acho que quando você vem e exercendo, jamais buscando a perfeição, mas o aperfeiçoamento enquanto ser humano e tendo a empatia de se colocar na dor do outro, você não tem dúvida do papel essencial da Defensoria Pública.
Eu, como sou muito transparente, minha equipe preparou um discurso, mas eu falei assim, eu não quero falar, não quero ler, não. Eu quero falar um pouco para vocês. E eu serei breve, porque hoje é o dia de vocês. Quando você exerce essa empatia, e aí eu recordo, quando eu fazia o meu curso de graduação em Direito, eu lembro que, para alguns que já me conhecem, eu já contei essa história. Meus colegas de faculdade, naqueles encontros, porque às vezes eu fico me questionando, meu Deus, por que eu fui para o Direito? Acho que eu tinha que estar lá num curso. O Direito é aquele positivismo napoleônico, convicto, né? Regras, métricas, tratados, filósofos. Eu gosto mais, eu acho que eu tenho uma vertente mais para o social. E não que o Direito não seja, mas o Direito é um curso extremamente elitizado. E eu lembro que nos corredores da faculdade, eu com meus grupos de colega de sala, uns falavam, eu quero ser promotor, eu quero ser procurador da República, eu quero ser juiz. E eu lembro que eu, lá na minha humildade, falei, eu quero ser defensor público. Aí, no que a uma única voz, eles falaram, ai, Contarato, até nisso você é pobre. Eu fiquei assim, olhando, eu falei assim, meu Deus, mas eles não estão me perguntando se eu quero ser feliz. Eles não estão me perguntando o que faz meus olhos brilhar, o que faz meu coração pulsar. Porque esses títulos, minha gente, isso é tudo passageiro. Mas quando eu vejo esses vídeos, e eu presenciei isso, ninguém me contou. Lá na faculdade, e aí eu falei assim, aquilo foi um desafio para mim. Eu comecei a estagiar na Defensoria Pública. E fui estagiar na Vara de Família e pude ver a dor daquelas mulheres que só agora, recentemente, tivemos a Lei Maria da Penha. Depois fui para várias defeitos da Fazenda Pública, depois para a Vara Civil, para a Vara Criminal, órfãos de sucessões. E ali você exerce essa humanidade. Acho que eu defendo um humanismo radical. A gente tinha que se contaminar com esse humanismo radical, se sensibilizando. E isso vocês são missionários. Então, quando você for celebrar, comemorar essa data, para mim é de um significado muito forte. Para mim é de uma importância muito forte. Eu não canso de dizer que você quer ver como um presidente, um governador, ele quer o bem da população, olha como ele trata a Defensoria Pública. Porque se ele está vilipendiando a Defensoria Pública, ele está vilipendiando os mais vulneráveis. E eu vejo que isso se reproduz na população, e digo mais, hoje, como senador, eu vejo que isso se reproduz aqui. Quando eu vejo um tratamento diferenciado para carreiras jurídicas, como nós aprendemos lá atrás, da isonomia entre magistrados, promotores e defensores públicos, que infelizmente ainda está longe de ser uma realidade, mas que isso não é uma fala de um político. Eu posso não ser defensor público de direito, mas me sinto um defensor público de fato. E é como se vocês tivessem aqui um senador como defensor público. Para finalizar mesmo, eu, como presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado, eu saí daqui porque eu entendo, esse é meu primeiro mandato, eu nunca fui político, eu amo ser professor e ser delegado de polícia há 27 anos. Eu entendo que todo poder emana do povo e é preciso que o parlamentar derrube os muros do parlamento e interaja com o principal destinatário, que é a população, com os pobres, pretos, índios, quilombolas, pessoas em situação de rua, pessoas com deficiência, pessoas que vivem com HIV. E aí eu saí daqui e fui visitar os índios guaranis e kaiowás, em Mato Grosso do Sul, que estão sendo dizimados. E lá estava um defensor público da União, lá, naquele rincão.
E eu lembro que um cacique olhou para mim e falou: nenhum senador teve aqui, nunca nenhum senador teve aqui. Eu senti aquilo como eu me fiz sentir constrangido, envergonhado hoje como político, porque não é essa forma de política que eu almejo. Eu não coloquei meu nome quando eu fui candidato para ser um político assim. Eu quero esse político que interaja com a população, que esteja que tem essa digital da Defensoria Pública, porque quando você fala nos hipossuficientes, você está falando na grande maioria da população brasileira. 80 milhões de brasileiros estão em situação de pobreza, extrema pobreza. Então, eu só queria aqui, com essa simples homenagem à Defensoria Pública, agradecer a vocês. Agradecer e falar que vamos seguir em frente com coragem, determinação, fé em Deus, que nós podemos sim transformar a nossa sociedade. Sempre que eu posso, eu falo isso, né? Ser cidadão, para mim, não é apenas viver em sociedade, mas transformar essa sociedade. A Santo Ivo, o patrono das defensoras e dos defensores públicos, que viveu na Bretanha do século XIII, atribuiu-se uma frase que expressa a nobreza do trabalho realizado por tais profissionais. Aspas, jura-me que sua causa é justa e eu a defenderei gratuitamente. Defensoras e defensores públicos merecem nosso reconhecimento pela conduta sempre pautada pelo esforço incansável em prol dos mais necessitados. Finalizo com uma frase que eu gosto de Tiago de Mello. Nós não temos caminho novo. O que temos de novo é o jeito de caminhar. Parabéns e muito obrigado. Neste momento, concedo a palavra por até 5 minutos ao Dr. Daniel de Macedo Alves Pereira, Defensor Público Geral Federal. Bom dia a todas e a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer à excelentíssima deputada Sâmia Bonfim e ao senador Fabiano Contarato, que solicitaram essa solenidade para comemorarmos tão importante data. Eu vi ali no vídeo o senador Eduardo Suplicy, estendo o nosso carinho, um agradecimento, né? E as demais autoridades também nos acompanham pelo vídeo. Obrigado, senador, por tudo que Vossa Excelência já fez pela Defensoria. Queria estender o agradecimento da Defensoria Pública aos demais deputados, senadores e a todos que, de modo suprapartidário, têm diariamente nos recebido aqui e tratado dos assuntos mais caros aos nossos assistidos, tudo em vistas a ampliarmos o acesso à justiça do povo brasileiro. Haja vista que temos um público potencial de aproximadamente 142 milhões de pessoas que sobrevivem com menos de 3 salários mínimos por mês. É com muita satisfação que, nesta data, dia 19, que hoje é comemorado, que tradicionalmente é marcado como Dia Nacional da Defensoria Pública, eu me encontro diante de tantos colegas e autoridades que, historicamente, têm engrossado as fileiras da luta pela defesa, implementação e consolidação da Defensoria Pública da União. Reconhecemos que as necessidades do nosso povo continuam infindáveis, exigindo dos governos políticas públicas e soluções inovadoras que atendam às expectativas dessa população. Nessa perspectiva, a Defensoria Pública tem se mostrado como eficiente instrumento no qual se vale o cidadão para a efetivação dos seus direitos.
Muito disso se deve aos avanços normativos implementados pelo Congresso Nacional ao longo dos últimos anos, mas, sobretudo, pelo empenho diário de cada defensor público, que tem carregado a bandeira da defesa dos direitos humanos e da plenitude da cidadania como norte da missão institucional que lhes foi outorgada. A partir daí, não sem muita luta, vem se consolidando um espectro de atuação para além das tradicionais competências atribuídas a essa instituição. Novos contornos têm se dado à Defensoria Pública Brasileira, dos quais se destaca a Defensoria Pública como uma das soluções para os entraves do sistema de justiça nacional, como primazia da solução extrajudicial de conflitos, a disseminação da cultura da mediação, com práticas exitosas que impedem que milhares de conflitos desemboquem no Poder Judiciário. O reconhecimento da importância do seu papel civilizatório tem impulsionado o Congresso Nacional a colocar a Defensoria Pública em sua agenda legislativa. Assim, o reconhecimento de sua autonomia frente aos demais poderes de Estado, a legitimidade para atuar de forma coletiva, a atuação precípua na defesa dos direitos humanos, a importância primordial na solução extrajudicial de conflitos, o reconhecimento da instituição como dos órgãos de execução da pena, a legitimação de sua atuação na proteção individual e coletiva dos grupos socialmente vulneráveis, tais como as comunidades tradicionais, os grupos indígenas, a comunidade LGBTQI+, a criança e o adolescente, o idoso, a pessoa portadora de deficiência. Foi diante dessa essencialidade das ações de promoção de direitos humanos e seguindo essa linha evolutiva de fortalecimento da Defensoria, mencionada linhas atrás, que o Congresso Nacional aprovou, em 4 de junho de 2014, a Emenda Constitucional número 80, a qual determinou que, no prazo de 8 anos, onde houvesse um juiz, haveria de ter, no mínimo, um defensor para a população necessitada. Hoje, às vésperas de sua expiração, já se consolida um estado de coisas inconstitucional, que determinará a manutenção da invisibilidade de pescadores, das populações tradicionais, dos trabalhadores das grandes cidades, dos usuários do Sistema Único de Saúde, do trabalhador rural, dos aposentados e pensionistas, das marisqueiras, das quebradeiras de coco, das indígenas e quilombolas. O tratamento assimétrico entre os órgãos do sistema de justiça é revelado pelos números. Atualmente, a Justiça Federal tem um orçamento superior a 12 bilhões para o exercício de suas funções. O Ministério Público Federal com 7 bilhões, a Advocacia da União com 3 bilhões e a Defensoria com menos de 606 milhões de reais. Excelentíssimas congressistas, excelentíssimos congressistas, e o que nos esperam todos os dias? Encontramos uma quantidade significativa de crianças e adolescentes, mulheres grávidas e idosos na ocupação, em grande parte indocumentada, sem assistência médica, em local insalubre. São nossos irmãos migrantes venezuelanos em situação migratória irregular, com a Polícia Federal batendo as portas. Em Boa Vista é comum encontrarmos migrantes alojados na rodoviária, que foram vítimas de tráfico de pessoas e trabalho análogo ao de escravo. Em Caruaru, Pernambuco, atendemos mulheres grávidas em situação de rua, que precisam do Auxílio Brasil. Enfrentamos os poderosos do ramo da mineração, buscando um plano de realocação temporária de comunidades indígenas. Promovemos ações para beneficiar aqueles atingidos pela hanseníase, que foram submetidos a isolamento e internação compulsória em hospitais colônia na década de 70. No Rio de Janeiro, encontramos filas cirúrgicas por especialidade, com destaque para os pacientes oncológicos, aguardando por até 6 meses para a realização de um processo de radioterapia, um terço dos quais assistimos falecer. No estado de Tocantins, encontramos fazenda de corte de eucalipto com homens e mulheres submetidos a condições análogas a de escravo. Na seara criminal, encontramos todos os dias violações coletivas à liberdade, condições degradantes de encarceramento sofridos por diversos presos em determinada unidade prisional.
um alto índice de prisões provisórias no país, inúmeras prisões por tempo excessivo em regime mais gravoso do que judicialmente fixado. A Defensoria funciona como uma espécie de plataforma emancipatória em repúdio às formas de opressão, exclusão e desigualdade, além da injustiça. Os direitos humanos combinam, assim, sempre esse exercício da capacidade de indignação com um sentimento de esperança. Trata-se aqui de uma atitude de encantamento e, sobretudo, de buscar resgatar o potencial transformador das ações humanas. Finalizando, em meio a tantas lutas e trabalho, o dia 19 aparece-nos não somente para celebrarmos tantos avanços, mas também para refletir que há bandeiras ainda a serem fincadas nesse processo de efetivação do acesso à justiça, da qual se sobressai, indubitavelmente, a necessidade de cumprimento da emenda constitucional número 80. As bandeiras da Defensoria são as bandeiras do marco civilizatório e da própria dignidade da pessoa humana. Assim, senhoras e senhores, é preciso que reconheçamos a Defensoria como esse último dique de que se vale o cidadão comum para fazer frente à ainda distante consolidação dos direitos humanos. Muito obrigado. Senador Contarato. Aqui, senador Contarato. Só quero fazer um registro, né? Eu vou dar como lido o meu discurso, mas eu não poderia deixar aqui de prestigiar e parabenizar aqui as nossas defensores públicos pela sua importância, né, no contexto. E eu sei que tem uma sessão daqui a pouco, eu quero ouvir todos, né? Então, vou dar como lido aí, dar parabéns a todos os defensores. A Defensoria Pública para nós é um motivo de muito orgulho. Obrigado. Vamos trabalhar para ampliar, estamos uma defasagem muito grande de defensores e também de organizar a carreira. Conte conosco. Obrigado, senador Isalci. Saiba que eu tenho uma admiração e um respeito muito grande por Vossa Excelência. Para mim, atuar ao seu lado nessa legislatura é motivo de muita satisfação e orgulho. Vossa Excelência dignifica em muito o Distrito Federal e, por que não dizer, a população brasileira. Muito obrigado, sempre se fazendo presente em todas as causas. Foi na aprovação do PL da enfermagem, o senhor estava ali aguerrido, agora aqui com a Defensoria Pública, na pauta da educação. Então, é muito bom que nós tenhamos parlamentares da envergadura de Vossa Excelência. Muito obrigado pelo comparecimento. Quero também registrar aqui e agradecer a presença do deputado Valtenir Pereira. Deputado, muito obrigado por estar aqui. E me perdoe a ausência no local de fala aqui, mas é porque nós temos uma outra sessão também. Mas sinta-se em casa e parabéns pelo trabalho que desempenha na Câmara. Muito obrigado. Quero também fazer um registro aqui do senador Eduardo Suplicy. O senador Eduardo Suplicy, nós não nos conhecemos pessoalmente, mas eu espero em breve ir ao seu encontro, te dar um abraço caloroso e dizer, olhando nos seus olhos, olha como você é importante para mim e para toda a população brasileira. Muito obrigado. Neste momento, concedo a palavra por até 5 minutos à doutora Estela Mares Postal, Defensora Pública Geral do Estado de Tocantins, presidente do Colégio Nacional de Defensores e Defensoras Públicas Gerais. Meu bom dia a todos e todas. Senador Catarato, que satisfação. O senhor enche o nosso coração de esperança, de paz. Ouvir as suas palavras e saber que temos um parlamentar que pensa
pela população, principalmente por essa população vulnerável, e sabemos que não é só o senhor, que tem outros que encampam essa bandeira e essa causa, nos deixa muito mais confortáveis e esperançosos para não desistirmos dessa luta e continuarmos cada dia mais buscando o papel e a missão da Defensoria Pública, que é cuidar daqueles que mais precisam. Obrigada ao senhor por essa sessão, obrigada à nossa querida deputada Sâmia por nos oportunizarem estarmos aqui hoje, mais uma vez, falando sobre a Defensoria Pública. Não poderia também deixar de cumprimentar a todos os meus colegas, defensores e defensoras públicas gerais, que se deslocaram dos mais distantes rincões para estarem aqui presentes hoje nessa data, assim como muitos outros defensores públicos da atuação e também os membros da associação, no qual aqui o cumprimento na pessoa da nossa querida Rivana, que tem sido uma grande guerreira na nossa busca de melhorias para a Defensoria Pública aqui nessa casa. Dr. Daniel, nosso defensor público geral da União, e o Kaçuga, que é o presidente da ANADEF, também estendo aqui meus cumprimentos aos senhores e a todos os defensores públicos federais. Não posso deixar de cumprimentar também a todos os parlamentares, senadores e deputados que, de uma forma presencial ou remota, acompanham essa sessão nesse dia. Eminentes senadores e senadoras, deputados e deputadas. Neste exato momento, enquanto aqui celebramos a Defensoria Pública no Parlamento, centenas e milhares de brasileiros e brasileiras adentram as instalações da Defensoria Pública para lá receberem orientação jurídica, assistência jurídica e judiciária, apoio psicológico e apoio à assistência social. Também nesse exato momento, centenas de defensores e defensoras públicas mobilizam-se nos fóruns, realizando as audiências e buscando a justiça em todas as suas acepções. Também nesse exato momento, centenas de defensores públicos e defensoras estão nos estabelecimentos penais, de modo a que tais cercâneas não se transformem em calabouços medievais de tortura e punição, bem como para que cada um pugne dignamente a sua dívida para com a sociedade. Também nesse exato momento, centenas de defensores e defensoras públicas encontram-se presentes nos hospitais, nas secretarias de saúde dos estados e dos municípios, em busca de garantir ao cidadão o acesso à saúde como pressuposto da manutenção da vida e da dignidade humana. Também nesse exato momento, centenas de defensores e defensoras públicas encontram-se atuando nas mais diversas rincões do Estado, em prol da defesa das minorias, dos vulneráveis, das comunidades tradicionais, garantindo-se a esse contingente não só um padrão de dignidade material, mas, sobretudo, o respeito e atenção às suas demandas específicas. Também, nesse exato momento, centenas de defensores e defensoras públicas encontram presentes nas áreas de conflitos fundiários, urbanos e rurais, em busca da solução pacífica das contendas e da garantia da moradia digna e do direito à terra como pressuposto de subsistência e geração de alimentos. Também nesse exato momento, centenas de defensores e defensoras públicas estão a ajuizar ações civis públicas, tendo como causas de pedir os conteúdos que integram o compromisso do Brasil com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Pacto Internacional de Direito Civil e o Pacto de São José da Costa Rica, dentre outros. Assim sendo, senador, penso que a Defensoria Pública que aqui celebra no Senado Federal, constitui aquilo que Conrad chama de força ativa da Constituição, porque, nos seus dizeres, as tarefas constitucionais são efetivamente realizadas. Portanto, é de se colher esta singular oportunidade para que, em nome dos defensores e defensoras públicas gerais do Brasil, pugnar para que esse Senado Federal e essa Casa não permita
que logre êxito proposta legislativa mitigadora da força do trabalho da Defensoria Pública e da dignidade de seus membros, ou ainda qualquer outra proposição que desequilibre a paridade de armas no campo das funções essenciais da Justiça. Afinal, cada defensor e cada defensora pública é um agente ativo da cidadania, é um agente político do Estado, com os quais cada senador e cada deputado, cada senadora e cada deputado pode contar para a capitalização do ofício político em prol do povo brasileiro. Nesse momento, a todos os meus colegas, deixo aqui o viva a Defensoria Pública, viva o Senado Federal, viva o Senado da República, viva a democracia e a cidadania. Um feliz Dia da Defensoria Pública. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Estela Mares. Quero registrar aqui também com bastante alegria a presença remotamente da minha querida senadora Zenaide Maia, do Rio Grande do Norte, uma parlamentar aguerrida que está sempre em luta dos mais vulneráveis, dos hipossuficientes. Ontem fez uma fala belíssima também aqui, mais uma vez no projeto, na medida provisória que precariza a relação trabalhista. Falar também da minha alegria quando eu vejo também o senador Flávio Arnes, que é um querido ex-companheiro de partido, mas que, independente de sigla partidária, estamos efetivamente do mesmo lado. Nesse momento, eu concedo a palavra por até 5 minutos ao doutor Eduardo Kaçunga, defensor público federal e presidente da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos Federais. Só pediria a todos que tentassem cumprir o prazo, porque às 10 horas terá outra sessão. Por mim, eu ficaria até o dia todo. Então. Senhoras e senhores, aqui presentes, inclusive virtualmente, excelentíssimo senhor senador Fabiano Contarato, eu cumprimento a todos os congressistas e a todas as congressistas aqui presentes na pessoa de Vossa Excelência, o defensor da Defensoria Pública. E, graças a Deus, também temos outros parlamentares que abraçam a Defensoria Pública e isso é fundamental para a gente. A nossa história, desde a Constituinte de 1987, é marcada pela nossa luta e por apoios e protagonismos pessoais de parlamentares, na época também constituintes, que nos defenderam naquele momento e instituíram a Defensoria Pública. Também gostaria de cumprimentar as defensoras e os defensores públicos gerais aqui presentes na pessoa do Defensor Público Geral Federal, Dr. Daniel de Macedo Alves Pereira, e da doutora Estela Mares Postal, presidente do CONDES. E aos demais colegas e demais presentes, também cumprimento, agora na pessoa da minha companheira de luta associativa, a doutora Rivana Barreto Ricardi. Somos pessoas trabalhando por pessoas, foi a última frase daquele vídeo maravilhoso que passou aqui, ainda no início dessa sessão. E quando indagado sobre uma definição de defensoria pública, eu costumo responder que se trata de uma ideia de justiça social aplicada como dever de Estado. No sistema de justiça, nenhuma outra instituição busca maior concretização dos objetivos da República do que a defensoria. E aqui eu me refiro à construção de uma sociedade livre, justa e solidária, à redução das desigualdades e à promoção do bem de todos e todas sem nenhuma discriminação. E isto é realizado a partir da própria razão de ser da Defensoria, que é a efetivação do direito fundamental ao acesso à justiça. E acesso à justiça é o elemento fundamental para que se afirme que as pessoas têm direito a ter direitos efetivados. Ora, a experiência histórica e cotidiana bem demonstra que de nada basta a mera previsão legal do direito. Afinal, muitas vezes, nossos direitos são desrespeitados ou sequer são promovidos, o que nos impede de fruir de todas as potencialidades que a vida em sociedade deve nos oferecer. E para os que podem pagar por um advogado, há acesso a essas potencialidades, a respeito a direitos, a civilização e a cidadania. Sucede que,
por razões muito próprias de nosso país, temos pelo menos 86 milhões de irmãos e irmãs em situação de extrema vulnerabilidade econômica e social. E muitos sequer buscam qualquer ajuda jurídica, senador, pois compreendem a sua própria existência como algo ilegal, que é um absurdo. E muitos outros, de tantos nãos do Estado e de tantas portas que já lhes foram fechadas, não acreditam na justiça, vivendo fora de uma experiência cidadã. Com demandas sem valor econômico que torne viável o interesse da advocacia privada, 86 milhões de pessoas sequer se imaginam postulando direitos na frente de um juiz ou de uma juíza. É assim, até que eles conseguem encontrar a única e última porta aberta do Estado para ele prestar assistência devida. E essa porta é a porta do atendimento da Defensoria Pública. Lá, chega inicialmente desconfiado, achando que seu tempo será perdido em mais uma etapa da burocracia estatal. Mas quando em contato com a defensora ou com o defensor público, percebe que finalmente alguém leva o seu direito a sério. Após um atendimento no qual sai totalmente instruído, agradecido a gente costuma ouvir, senador: doutor, eu não tenho dinheiro para pagar, mas quanto que eu lhe devo? A resposta sai de nosso peito com muito orgulho. A Defensoria Pública lhe presta assistência jurídica de forma gratuita. O senhor não deve nada a ninguém por esse serviço público. E aqui é preciso abrir um parênteses para esclarecer. Defensoras e defensores se subordinam a um regime de dedicação exclusiva à Defensoria Pública, não podem advogar no âmbito privado e não recebem honorários de sucumbência em sua remuneração, mas apenas o subsídio pago pelo Estado. E após receber essa resposta, a pessoa atendida tende a retrucar: então espero que o senhor seja promovido a juiz. E aqui a nossa resposta fica mais complexa. Afinal, há muitas similitudes e paridades em relação à magistratura, principalmente após o advento da Emenda Constitucional 80 de 2014, que não só reafirmou a total autonomia institucional da Defensoria, como ainda lhe assegurou iniciativa privativa de lei de proposta orçamentária. Defensoras e defensores gozam das mesmas garantias e prerrogativas institucionais da magistratura, como a independência funcional, por exemplo. Também se subordinam a um regime de dedicação exclusiva numa carreira dividida em apenas 3 classes, com a progressão funcional bem engessada, na qual colegas que tomam posse hoje tendem a receber exatamente o mesmo subsídio que colegas que já atuam há décadas na mesma categoria. Mas, de fato, não somos magistrados, não somos membros do Ministério Público e muito menos advogados. Então, o que somos? Somos agentes públicos de transformação social, que operam no sistema de justiça, promovendo e tutelando os direitos humanos, em caráter individual e coletivo, através da assistência jurídica integral e gratuita às pessoas em situação de vulnerabilidade. Está lá no artigo 134 de nossa Constituição. Se antes a Defensoria podia ser pensada como um grande escritório de advocacia para pessoas sem recursos econômicos, hoje a Defensoria é uma instituição nacional de direitos humanos, com atuação inclusive fora das fronteiras nacionais. Me refiro aqui ao Sistema Interamericano de Direitos Humanos e o papel dos defensores públicos interamericanos aqui do Brasil perante essa instância de proteção dos direitos humanos. E tudo isso através do nosso atendimento às pessoas carentes. Assim, a aspiração da defensora e do defensor, devolvemos a essa pessoa assistida que atendemos, considerando a norma constitucional expressa, não é ser promovido a juiz. A aspiração é que o Estado brasileiro trate a Defensoria Pública de forma equânime à magistratura e ao Ministério Público, pois, afinal, é o que está lá no artigo 134, parágrafo 4º de nossa Constituição. Precisamos que a nossa carreira seja estruturada, que não sejamos mais desvalorizados, pois, afinal, não raro, a gente perde colegas da nossa frente de batalha no sistema de justiça para outras carreiras que têm mais prestígio. Isso é um absurdo. Somos, na Defensoria Pública da União, apenas 659 para todo o país, tendo que nos contrapor a quase do Ministério Público da União. Há mais de 5 mil advogados públicos federais, 659 contra mais de 5 mil advogados públicos federais, perante mais de 5 mil juízes e juízas federais. E isso porque, neste ano, a gente tem a Emenda 80 completando seu prazo de 8 anos. Esperava-se que até esse ano essa emenda fosse cumprida e já tivéssemos a Defensoria Pública totalmente implementada no país.
não é isso que veremos neste ano, infelizmente. Em relação à DPU, ainda estamos em apenas 29% de todo o território nacional. Mais de 70% dessa população carente que tem um Auxílio Brasil, um benefício previdenciário negado, não consegue ter acesso à justiça com qualidade, que só a Defensoria proporciona, pois o Estado brasileiro não cumpre a Emenda 80. E aqui retoma o início do meu discurso quando eu digo que de nada basta instituir direitos na lei se a gente não tem o direito a ter direitos. E isso se faz pelo acesso à justiça que nós, defensores e defensoras, promovemos. Então, com uma instituição ainda em fase de estruturação e com uma carreira que ainda precisa ser estruturada, nós, defensoras e defensores, mais uma vez nos apresentamos a vossas excelências. Nos colocamos à disposição do Estado brasileiro para cumprir a nossa missão institucional e renovamos, nesta sessão solene, senador, nossos juramentos para com as pessoas que precisam dos nossos serviços. Feliz Dia da Cidadania Inclusiva, ou seja, feliz Dia da Defensoria Pública. Muito obrigado. Muito obrigado. Quero registrar aqui a presença no plenário do deputado Ivan Valente, um companheiro, um colega aguerrido na defesa da democracia, na defesa da espinha dorsal do Estado Democrático de Direito, que é a Constituição da República Federativa do Brasil. Muito obrigado. Neste momento, concedo a palavra por até 5 minutos à defensora, a doutora Rivana Barreto Ricarte, defensora pública do Estado do Acre, presidente da Associação Nacional das Defensoras e Defensoras Públicas. Bom dia a todas e a todos que estão acompanhando essa sessão em homenagem ao Dia Nacional da Defensoria Pública. Conforme o artigo 134 da Constituição, essa defensoria é a instituição pública essencial à função jurisdicional do Estado, verdadeira expressão e instrumento do regime democrático. Cumpre uma missão constitucional de garantir orientação jurídica, promoção de direitos humanos, defesa em todos os graus, judicial e extrajudicialmente de direitos individuais, coletivos, de maneira integral, gratuita, das pessoas em situações de vulnerabilidade no país. Acho que não precisa dizer mais nada. Cumprimento o senador Fabiano Contarato, a deputada Sâmia, autores desse requerimento. Tem uma frase, senador, de Angela Davis, que diz: você tem que agir como se fosse possível. Você tem que agir como se fosse possível transformar radicalmente o mundo. E você tem que fazer isso o tempo todo. Então, acho que os parlamentares que estão aqui, senador Isalci, senador Contarato, deputado Valtenir, deputado Ivan Valente, senadora Zenaide Maia, senador Eduardo Suplicy, senador Flávio Arnes, fazem isso em seus mandatos. Fazem isso o tempo todo. Cumprimentar o parlamento é agradecer à Defensoria Pública, é agradecer a Constituição da Defensoria Pública. Como já disseram aqui, não vou repetir, todas as conquistas e alcances constitucionais da Defensoria Pública, toda essa consagração e fortalecimento só foi possível por causa disso, porque haviam parlamentares que queriam transformar radicalmente o mundo. Continuo as saudações, tomando a liberdade aqui de todos os que vão falar e cumprimentar na pessoa de Sirlene, nossa ouvidora da Defensoria Pública da Bahia, presidenta do Conselho Nacional de Ouvidorias. E faço isso, e falo para os senhores parlamentares, porque a ouvidoria externa, instituída a partir da Lei Complementar 132 de 2009, representa essa democratização, o movimento social dentro da instituição. Não tem outra instituição no sistema de justiça que possua isso. E isso nos dá uma força e uma potência muito grande. Então, muito obrigada, Sirlene, muito obrigada a todos os movimentos sociais
que fazem junto a luta com a Defensoria Pública. Saúdo todas as servidoras, servidores públicos que fazem parte da Defensoria Pública. Saúdo as defensoras, defensores públicos, os chefes institucionais, as presidentas e presidentes das associações, todas as defensoras e defensores públicos que estão nesse plenário e que nos estão acompanhando. Eu confesso que eu sentia muita falta de estarmos aqui, desta maneira, uma casa cheia, senador. Mais de 100 defensoras e defensores públicos aqui, de todos os estados da federação. Ladeado aqui nesse momento pelos meus amigos de batalha, de trabalho, da Defensoria Pública da União, a ANADEF, a DPU. E eu pensei muito o que significava esse dia hoje. E esse dia, para mim, não representa outra coisa, senão a esperança. Celebrar o Dia da Defensoria é celebrar a esperança. E muito mais depois desses 2 anos de isolamento social. A gente poder estar aqui junto é celebrar a possibilidade de continuar juntos, construindo um país, construindo instituições fortes, porque as pessoas passam e as instituições ficam. A gente está celebrando aqui todas as vidas que foram impactadas por atendimentos de defensoras e defensores públicos na região amazônica. A gente está celebrando aqui, doutora Roberta, projetos como o Juan, para atender meninas e meninos vítimas de violência no estado do Acre, um projeto da Defensoria Pública do estado do Acre. A gente está celebrando aqui a vida de crianças que foram acolhidas que não tinham seu registro de nascimento e foram acolhidas pelo programa Meu Pai Tem Nome, da Defensoria de Goiás. A gente está aqui celebrando a atuação, celebrando a possibilidade do povo de terreiro que pode praticar sua fé a partir do trabalho de defensoras e defensores públicos na Bahia. A gente está aqui celebrando o trabalho de defensoras e defensores públicos para garantir aluguel social em tempos de pandemia, defensoras e defensores públicos do Distrito Federal que garantiram o direito da população em situação de rua durante um período tão pesado como o período da pandemia aqui vivida. Estamos em 2022, o país está assolado por crises econômicas, crises sociais. As notícias das barbaridades nos assustam. É um ano que cobra muita responsabilidade política de cada um de nós. É um ano que a gente tem a responsabilidade por uma reconstrução democrática. E a gente está celebrando aqui a esperança de seguir fazendo parte dessa estrutura democrática, para as instituições fiquem fortalecidas. Estamos celebrando a esperança de continuar construindo nossa história institucional, trabalhando pela manutenção das prerrogativas, para a garantia da defesa do modelo público constitucional de acesso à justiça, assegurado por uma defensoria pública cada vez mais fortalecida e valorizada pelo Parlamento Federal, Estadual e Distrital, trabalhando pela implantação de orçamento que garanta nossa expansão. Somos 6.500 nos estados e no Distrito Federal, mas precisamos muito mais. Um orçamento que garanta essa expansão desse atendimento. Porque, como diz a campanha nacional desse ano trabalhada na ANADEP, em que a gente acredita muito, onde há defensoria, há justiça e cidadania. Eu concluo com uma frase, um ensinamento que tem me acompanhado durante todo esse mês de maio, da ativista Rosa Parks, que diz: você nunca deve ter medo do que está fazendo, quando está fazendo a coisa certa. Num país marcado por um profundo desequilíbrio, não há nada de mais certo do que celebrar e defender a existência da maior instituição pública de defesa e assistência jurídica do mundo, a Defensoria Pública Brasileira, que tem como missão dar voz aos ninguéms, aos filhos de ninguéms, para que, parafraseando Eduardo Galeano, um dia esses ninguéms que custam menos do que a bala que os mata, possam ser muitos alguém nesse país.
Muito obrigado, doutora Rivana Barreto Ricarte. Eu queria aqui justificar a ausência da deputada Sâmia, com problema de ordem familiar. Pediu perdão por não se fazer presente, mas eu concedo a palavra em substituição a ela, ao deputado Ivan Valente, para em até 5 minutos se manifestar. Muito obrigado, deputado. Não precisa ser pela parte, a gente inscreve assim. Como é que vai ficar? Senhor presidente, senador Contarato, que é uma referência na defesa dos direitos civis, dos direitos humanos, aqui no Senado Federal e na República, né? Quero cumprimentar todos os dirigentes da Defensoria Pública, da União, dos Estados, amigos, companheiros e companheiras de luta em defesa da democracia, em defesa dos direitos dos mais vulneráveis, né? E queria, nesse momento, dizer a vocês que eu estava no meio de uma fisioterapia, que a deputada Sâmia Bonfim, que é a líder da bancada, não pode, por razões de saúde, estar aqui presente, então eu estou aqui representando. Então, vou pedir desculpas ao meu joelho, mas vocês apoiam muito mais o Brasil e os vulneráveis que o meu joelho, por isso que eu estou aqui nesse momento, tá? E queria dizer a vocês, quero começar com uma frase de Florestan Fernandes, né, com o qual convivi na vida política, partidária, intelectual, um dos maiores sociólogos desse país, estudioso da realidade brasileira, e ele usava um termo pouco usado no momento, para tratar dos vulneráveis. Ele se referia aos de baixo. Aos de baixo era um conjunto, né? Aos despossuídos, aqueles que não tinham direitos, aqueles esquecidos, né? Aqueles vulneráveis. Hoje o termo é esse, os vulneráveis. E eu queria dizer a vocês que em toda a montagem da estrutura do Estado brasileiro, inclusive da Justiça brasileira, do Ministério Público, né, brasileiro, a Defensoria sempre teve que lutar para existir e para se impor, quando, na verdade, ela deveria ser a primeira, porque ela está tratando dos de baixo, das maiorias nacionais, dos excluídos, dos despossuídos. E é disso que se trata. Então, nesse dia solene de homenagem a vocês, defensores públicos e defensoras e servidores também de todo o Brasil, né, que estão aqui, eu queria dizer a vocês que nós estamos vivendo momentos de retrocesso civilizacional. E mais do que nunca, a Defensoria é uma trincheira de resistência nesse retrocesso civilizacional que nós estamos indo. Porque a gente pensa que a história é linear. A história não é linear. E falo isso como testemunho ocular da história, que resistiu 21 anos à ditadura militar, 10 anos na cadeia e na clandestinidade, para a gente ter na presidência da República do Brasil um cidadão que faz apologia da tortura e do adicional número 5, que não se importa com os excluídos. É esse momento que nós estamos vivendo, e é nesse momento que nós estamos dizendo aqui a vocês que a Defensoria é mais importante do que nunca. É só ver o que aconteceu ontem no Rio de Janeiro. É só ver o que aconteceu hoje com um cidadão que foi colocado numa caçamba da Polícia Rodoviária Federal. Eles foram jogados uma bomba de gás, que ele faleceu dentro. Quer dizer, as pessoas não têm valoração nesse sistema. Por isso que, mais do que nunca,
o que vocês fazem em defesa não só do morador de rua, daquele que procura a defensoria para proteger seus direitos, não só para garantir minimamente condições de sobrevivência, garantir liberdade, garantir tudo isso, nesse momento que nós estamos vivendo, é fundamental, né? E é por isso que nós temos que nos comprometer, e é isso que eu estou fazendo aqui em nome do Partido Socialismo e Liberdade, entende? Com a implementação da emenda constitucional que já foi aprovada, com o aumento do número de defensoras e defensores públicos e da estrutura da defensoria pública no Brasil inteiro, e não o contrário que tem havido, que é o encolhimento, né? Então, é garantir que esses direitos possam chegar a todos e todas. Então, eu queria dizer a vocês a nossa satisfação de estar aqui. Hoje é dia solene de homenagem, e eu quero homenageá-los e convocá-los a gente continuar nessa parceria, porque nós somos daqueles que estão ao lado da luta dos de baixo, a luta por direitos, a luta por uma sociedade justa, livre, soberana, igualitária, né? Nós precisamos lutar para que tenha dignidade humana, e antes de tudo, a luta da defensoria é a defesa da dignidade humana e de uma sociedade solidária e justa. Por isso, eu sei que o tempo aqui é curto, senador Contarato, me coloco aqui à disposição, em nome do Partido Socialismo e Liberdade, saúdo vocês e digo, viva a Defensoria Pública do Brasil, firme e forte. Grande abraço. Muito obrigado, deputado Ivan Valente. Eu vou ter que fazer um papel do chato aqui. Nós realmente estamos com um problema de tempo, então eu pediria, por gentileza, às demais pessoas que estão inscritas para falar, que não ultrapassasse o prazo de 3 minutos. Eu sei que infelizmente eu tenho que agir assim, mas é porque tem uma sessão às 10 horas. O presidente Rodrigo Pacheco vai chegar e nós temos que... Volto a falar que se dependesse de mim, seria o dia todo aqui. E aí eu peço a compreensão dos deputados federais que aqui estão presentes, dos demais parlamentares, para, na medida do possível, obviamente, sem comprometer o conteúdo de suas falas, restringir esse prazo um tempo menor. Muito obrigado. Concedo a palavra ao meu querido senador Eduardo Suplicy, ex-senador, vereador pela cidade de São Paulo. Obrigado, um abraço fraterno. Muito obrigado, senador Fabiano Contarato. É uma satisfação, uma alegria para mim. Cumprimento o deputado Ivan Valente, que aqui substitui a Sâmia Bonfim, e ao Daniel Machado Alves Pereira e a todos os defensores públicos gerais. Eu quero, com maior entusiasmo, agradecer extraordinariamente o que os defensores públicos, Jorge Andrigo Carneiro Rosa, Gustavo Zorteia da Silva, da Defensoria Pública da União do Rio Grande do Sul, quando impetraram o mandado de injunção junto ao Supremo Tribunal Federal, em nome do morador de rua Alexandre da Silva Português, com Z ao final, 51 anos, epilético, morador de rua de Porto Alegre, que vinha recebendo R$ 89,00 por mês do programa Bolsa Família, e impetrando um mandado de injunção junto ao Supremo Tribunal Federal, que em 26 de abril do ano passado acatou e determinou ao governo federal que passe a regulamentar de fato a Lei 10.835 de 2004, sancionada em 8 de janeiro há 18 anos pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que institui no Brasil uma renda básica incondicional, universal, para todas as pessoas, não importa a sua origem, raça, sexo, idade, condição civil ou mesmo socioeconômica.
Mas como assim? Vamos pagar ao próprio presidente Fabiano Contarato, vamos pagar ao Pelé, à Xuxa, ao mais bem-sucedido empresário brasileiro, ao ministro Paulo Guedes, uma renda básica universal? Sim. Obviamente, os que temos mais, eu próprio e todos os que temos mais recursos, iremos contribuir para que nós próprios e todos os demais venham a receber. E daí nós vamos eliminar inteiramente qualquer burocracia envolvida em se ter que saber quanto cada um ganha no mercado formal e informal. Eliminamos qualquer estigma ou sentimento de vergonha da pessoa que precisa dizer eu só recebo tanto, por isso mereço tal complemento de renda. Do ponto de vista da dignidade e da liberdade do ser humano, 15 segundos. É que teremos a maior vantagem, no sentido de que nos fala o grande Prêmio Nobel de Economia, Amartya Sen, ao dizer que desenvolvimento, se for para valer, deve significar maior grau de liberdade para todos na sociedade. Para aquela mãe que, às vezes, não tendo alternativa para dar de comer em casa, resolve vender o seu corpo, ou para aquele rapaz que, não tendo alternativa para ajudar no orçamento da sua família, resolve se tornar o aviãozinho da quadrilha de narcotraficantes, como o personagem do Homem na Estrada, do Mano Brown. O homem na estrada que recomeça a sua vida, a sua dignidade, a sua liberdade que foi perdida, subtraída, quer mostrar a si mesmo que realmente mudou, que se recuperou, quer viver em paz e dizer ao crime nunca mais. O dia que houver para si e para todos na sua família uma renda suficiente para atender às suas necessidades vitais, essa pessoa vai ganhar o direito de dizer não, agora eu não preciso aceitar essa única alternativa que vai ferir a minha dignidade, que vai colocar minha saúde e vida em risco. Eu agora posso aguardar um tempo, quem sabe fazer um curso numa instituição aqui na minha cidade, até que surja uma oportunidade mais de acordo com a minha vocação. Então, é tão importante que a Defensoria Pública do Rio Grande do Sul teve acatada pelo Supremo Tribunal Federal esta determinação de regulamentar a renda básica de cidadania, começando em 2022 pelos mais necessitados, e eu consultei a Defensoria Pública do Rio Grande do Sul em que medida a lei que cria o Auxílio Brasil, que extinguiu o Bolsa Família, está ou não atendendo a sua determinação, e o Gustavo Zorteia da Silva encaminhou-me uma análise dizendo que não o faz adequada e suficientemente. Então, é preciso, inclusive, que não apenas o Congresso Nacional, mas também o governo federal e todos os candidatos à presidência da República, e isto já é um compromisso, por exemplo, dos candidatos Luiz Inácio Lula da Silva, Ciro Gomes e o André Janones e outros. Espero que a própria Simone Tebet também, por ser membro da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Renda Básica. Eu quero também agradecer a Rede Brasileira da Renda Básica, que lá no Rio Grande do Sul, sobretudo, a Paola Carvalho, interagiu muito com a Defensoria Pública para exigir que o governo federal venha a implementar a renda básica de maneira universal e incondicional. Portanto, querido senador Fabiano Contarato, eu quero muito agradecer o convite para estar hoje aqui no Senado Federal, dialogando com os defensores públicos e homenageando-os por terem dado esse passo tão importante, inclusive para atender aquilo que o próprio Papa Francisco
Eu não sei se o senador Fabiano Contarato já conhece este livro, Vamos Sonhar Juntos, do Papa Francisco, com cujas palavras eu aqui concluo o meu pronunciamento. Reconhecer o valor, em Vamos Sonhar Juntos, página 143, último livro do Papa Francisco. Reconhecer o valor do trabalho não remunerado para a sociedade é vital para repensarmos o mundo pós-pandemia. Por isso, acredito que seja a hora de explorar conceitos como o da renda básica universal, que poderá redefinir as relações no mercado laboral, garantindo às pessoas a dignidade de rejeitar condições de trabalho que as aprisionam na pobreza. Daria aos indivíduos a segurança básica de que precisam, eliminando o estigma do seguro-desemprego, facilitaria a mudança de um trabalho para outro, como cada vez mais os imperativos tecnológicos no mundo trabalhista exigem. Políticas como essa também podem ajudar as pessoas a combinar tempo dedicado a trabalho remunerado com tempo para a comunidade. Parabéns a todos os defensores e defensoras públicas do Brasil. Meus cumprimentos, um grande abraço a vocês. Sim. Concedo a palavra por 3 minutos à doutora Sirlene Assis, ouvidora-geral da Defensoria Pública do Estado da Bahia e presidente do Conselho Nacional de Ouvidorias Externas das Defensorias Públicas Estaduais. Bom dia a todas e todos e todes. Ninguém ouviu o soluçar de dor no canto do Brasil. Um lamento triste sempre ecoou, desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. Negro entoou um canto de revolta pelos ares, no quilombo dos Palmares, onde se refugiou. Ora lutadores e confidente, pela quebra das correntes, nada adiantou. Gente, essa voz que ecoa em cada canto do Brasil, quem escuta é a Defensoria. Esse Estado negacionista, historicamente, que retira vidas, seja no Rio de Janeiro com a chacina na Penha, seja no Jacarezinho, seja na Bahia, seja no Pará com os indígenas, que mata todos os dias. É o Estado brasileiro, que historicamente institucionalizou o racismo. É o patriarcado, que as mulheres perdem sua vida com feminicídio. A população LGBTQI perde sua vida. A população trans tem 35 anos de perspectiva de vida, por ter uma identidade de gênero diferente. É esse Estado que viola todos os dias. E é na Defensoria, nas defensorias do Brasil, seja ela estaduais ou federal, como a DPU, que essas vozes ecoam. Quando esse Estado nega, é a Defensoria, que é parte do Estado, que vai fazer os seus direitos acontecer. Então eu quero saudar cada defensor, cada defensora, cada servidor, Érica, no seu nome. Cada ouvidor e ouvidora, no nome da minha irmã Marina aqui, ouvidora do Rio Grande do Sul, em Dejan, no nome de Guilherme Pimentel, que nos assiste virtualmente. Quero, em nome de Carla Iasca, saudar todos os defensores que acompanham essa sessão. Quero saudar a nossa querida Rivana, em nome também de Igor, meu presidente da Bahia, saudar todos os presidentes das associações, que são guerreiros e guerreiras, lutando não apenas por uma questão economicista da classe, mas também por um projeto societário. Em nome da presidente do CONDEG, doutora Estela Mares, e Virmiane, minha subdefensora, saudo todos os defensores do Brasil. E digo que é preciso esperançar. Mais do que nunca, não dá para aceitar o desmonte desse Estado, senador.
que é um grande senador, que tem o meu respeito, e todo o Conselho Nacional de Ouvidoria Externa. Deputada Érica, essa casa, se aprovar algum direito para o sistema de justiça, tem também de incluir esse direito para os defensores, para as defensorias públicas. Nós não precisamos de advocacia privada, nós precisamos de investimento nas defensorias públicas do Brasil, mais orçamento para que a PEC 80, de fato, essa PEC Defensoria para de fato se efetive em todas as comarcas, tenham defensorias públicas. Não é advocacia privada que não acompanha um processo que vai precarizar ainda mais a vida da população mais vulnerável desse país. Então eu peço a essa casa que tenha esse olhar, que venha fortalecer, que os parlamentares, doutora Érica, possam colocar suas emendas parlamentares nas defensorias públicas, que venha aumentar o orçamento da DPU. E eu quero aqui, em nome do representante da DPU, citando aqui Vladimir Correria, de Correria na Bahia, porque é um defensor que está ao lado do povo, que sobe e desce. Então é isso. Meu adupé, meu axé, a defensoria é uma luz, é um farol no deserto. É a esperança de um povo tão sofrido. É gente que acredita em gente e que faz do Brasil um país diferente. Axé, adupé, viva a Defensoria Pública do Brasil. Viva a democracia. Viva nós e as águas. Obrigado. Sim. Quem falou foi ela. Quem é essa que está falando lá? Eu gostaria, com a palavra, como deputado e defensor público, gostaria de dar um discurso como lido para incorporar a esta sessão. Perfeito, deputado. Eu agradeço a compreensão de Vossa Excelência. Saiba da minha admiração por Vossa Excelência e duplamente, além de parlamentar, ser defensor público. Muito obrigado. E aqui o que a colega acabou de falar é uma coisa que nós temos que parar para refletir muito, tá, minha gente? Porque quando se diz que todos somos iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza, com todo respeito, basta olhar para esse plenário para vermos a representatividade, por exemplo, dos pretos e pardos. Antes da pandemia, eu estive em Salvador. Mais de 85% da população de Salvador é composta de pretos e pardos. Salvador nunca elegeu um prefeito preto e pardo. Isso tem que nos dizer alguma coisa. Dos 3 poderes, o único que nunca foi presidido por uma mulher foi o Legislativo. Isso tem que nos dizer alguma coisa. Eu estive na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, 24 deputados, todos homens. Nós não podemos perder a capacidade de indignação. Eu viro e mexo e falo aqui. Mais uma vez estamos nós aqui, senadores e senadoras, homens, brancos, ricos e engravatados, decidindo a vida de milhões de pobres. Concedo a palavra por 3 minutos à senhora Érica Meirelles de Oliveira, presidente da Associação Nacional de Servidoras e dos Servidores das Defensorias Públicas Estaduais. Muito obrigada, senador. Bom dia a todas e todos que nos acompanham presencial virtualmente, parlamentares, colegas integrantes da Defensoria Pública, movimentos, sociedade civil em geral. Quero agradecer, caro senador Fabiano, enfim, por ter concedido esse espaço, assim como a querida deputada Sâmia Bonfim. Essa sessão solene, em comemoração ao Dia Nacional da Defensoria Pública, demarca um momento importantíssimo para que possamos aqui falar desse papel institucional diante dos desafios que temos na sociedade brasileira, um país que ocupa o ranking da desigualdade social, que tem os maiores números da população encarcerada no mundo, que volta ao mapa da fome e que tem enormes desafios pela sua estabilidade democrática. A Defensoria Pública é a instituição garantidora da ordem democrática, é a instituição que tem o papel de promoção de direitos humanos, do acesso à justiça, e assim deve ser reconhecida e, portanto, fortalecida. Além de um dia importante de celebração, é também fundamental que falemos aqui os diversos desafios que a instituição encontra. O principal deles, certamente, é a questão orçamentária. Se considerar
considerarmos o tripé do sistema de justiça, a Defensoria Pública tem um orçamento, por vezes, até de 3 vezes menos que o Poder Judiciário, que o Ministério Público e diante de números altíssimos de potenciais atendidas pela Defensoria. Nós temos aqui o percentual de 85% da população brasileira que é potencial atendida pela Defensoria. Então, é fundamental que reconheçamos esse papel institucional. Aqui eu faço menção especial à minha categoria de servidores e servidoras, que hoje represento por todos os estados. Organizamos a nossa entidade nacional em 16 de outubro do ano passado, como um passo importante também de fortalecimento democrático da nossa instituição, nossos servidores e servidoras que estamos também na linha de frente dos atendimentos, contribuindo para que haja o atendimento judicial e extrajudicial, individual e coletivo, garantindo atendimento jurídico integral e gratuito a toda a população. Então, aqui, meu abraço e abraço a todas e todas, e viva a Defensoria Pública! Muito obrigado. Concedo a palavra por 3 minutos à doutora Daniele de Souza Osório, Defensora Pública Federal e Defensora Regional dos Direitos Humanos do Mato Grosso do Sul. Bom dia a todos, todas e todos. É com muita emoção que eu ocupo essa tribuna e já digo, senador Fabiano Contarato, na pessoa de quem cumprimento todos os parlamentares presentes. Foi ali, sentadinho, ouvindo seu discurso, que já inaugurei o momento coração da Defensoria Pública, já jorrando lágrimas, porque Vossa Excelência se lembrou dos Guarani Kaiowá. Se lembrou daquela tarde em que estivemos juntos, ouvindo, abraçando e atendendo pessoas esquecidas pelo Estado brasileiro, pessoas sem documentos, pessoas sem título de eleitor, sem CPF, sem certidão de nascimento. Esse é o nosso público. É por eles e com eles que estamos aqui. A Defensoria não é só dos defensores e defensoras. A Defensoria é da sociedade brasileira. A Defensoria é de quem às vezes não consegue nem votar, mas que tem direitos, e tem direitos previstos na Constituição. Então, é por eles, com eles, e sempre nos lembrando disso. Não podemos nunca nos afastar dessa missão. Essa missão de levar um amplificador. Nós não falamos por eles, nós amplificamos e damos voz àqueles que são silenciados. Não quero me estender muito, para que a emoção também não tome conta de mim, porque sei que hoje é dia de comemoração. Sei que hoje é dia da gente celebrar e agradecer ao Parlamento Brasileiro por ter criado a Defensoria Pública e por apoiar a Defensoria Pública. Que os encantados dos Guarani Kaiowá e dos 360 povos indígenas do Brasil nos abençoem sempre e estejam ao nosso lado. Obrigada. Muito obrigado. Concedo a palavra à doutora Fernanda da Silva Rodrigues Fernandes, Defensora Pública do Estado de Goiás e membro titular do Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Bom dia a todos e todas. Difícil falar depois da doutora Daniele, que realmente ficou emocionada ao ouvir o senhor falar, senador. É uma defensora que demonstra ser de bastante coração. Excelentíssimo senhor senador Fabiano Contarato, em nome de quem cumprimento todos os demais parlamentares e as demais parlamentares que nos acompanham nesta sessão presencial ou virtualmente, excelentíssimos e queridos colegas e queridas colegas defensores e defensoras públicas, em especial os e as do Estado de Goiás, que nos acompanham na presente sessão, e principalmente as super competentes e admiradas doutora Rita Lima e doutora Rivana Ricarte, que representam muito bem as mulheres
com grande competência nessa atribuição de presidentas e vice-presidenta da ANADEP. E em nome de quem cumprimento todos os nossos colegas e colegas defensores públicos, defensoras públicas, ouvidores e ouvidoras e representantes dos movimentos sociais que hoje aqui enriquecem essa celebração e essa sessão solene. Caríssimos e caríssimas, já disse um grande mestre: se a multidão não falar, até as pedras falarão. Um bom defensor público, uma boa defensora pública, já dizia um grande defensor público do estado de Goiás, doutor Antônio Isaac, infelizmente já falecido por Covid no ano passado, me recebeu com a seguinte lição: um bom defensor e uma boa defensora pública precisa saber que o ser humano tem 2 ouvidos e uma boca não é à toa. Precisa saber e ter essa consciência, porque antes de falar, precisa bem ouvir. Assim terá a empatia e a humanidade imprescindíveis para a sua atuação. Mal sabia eu o quão válida era esta lição para a Defensoria, que tem como a sua missão constitucional a promoção dos direitos humanos, em especial a promoção e proteção do direito humano absoluto de não ser torturado. Quando falamos em tortura, de forma inegável, pensamos em locais de privação de liberdade. No Brasil, uma multidão de pessoas em mais de 15 mil espaços, entre prisões, unidades socioeducativas, hospitais psiquiátricos, comunidades terapêuticas, entidades de acolhimento de crianças e adolescentes, instituições de longa permanência de idosos, entre outras. Entre todos os lugares de violação desse direito, os de encarceramento ou internação de adolescentes são os mais significativos pela quantidade de pessoas que abarca e pela intensidade das violações. A pena de quem está atrás das grades representa não apenas a separação e isolamento físico, mas o distanciamento da dignidade e da humanidade. Ser defensor ou defensora pública em atuações em unidades prisionais ou socioeducativas é transformar em códigos e palavras jurídicas a dor e sofrimento retumbantes, não só ouvidos, mas vistos nos encarcerados, que sofrem com a dor da tortura na pele e na sua carne, sob o manto disfarçado da mera disciplina, com a dor de não ver o crescimento do filho que começou a engatinhar e a falar, mas que prefere que não vale visitar, porque até suas fraldas podem ser submetidas a revistas. Pela dor de, após 2 anos de pandemia, não ver os entes queridos e não poder tocá-los ou abraçá-los, porque as visitas estão sendo permitidas apenas em parlatórios que separam por vidros ou acrílicos, impedindo qualquer contato humano. Pela dor da mãe que sabe que seu filho está tirando notas baixas na escola e apresentando agressividade por não lhe ver, mas que acha melhor assim manter do que gerar o trauma da visita à mãe com algemas e ao lado de agentes vestidos de preto e armados. Pela dor e medo de ver o colega de beliche morrer por tuberculose, Covid ou outra doença contagiosa sem atendimento de saúde, diversas vezes solicitado na unidade. Ou de ser tratado como homem e ter o cabelo cortado quando a sua identidade de gênero é de mulher. Pela dor do jovem que se automutila pela ansiedade de ficar 23 horas diárias trancado, internado em um alojamento de cela de aproximadamente 5 metros quadrados, quando se deveria ter acesso a mais de 2 horas de banho de sol diário ao ar livre. Pela dor em saber que simplesmente a sua cor, a sua condição de imigrante, a sua miséria decorrente da falta de escola, emprego, lhe conduziu a esse calabouço, e esse mesmo calabouço lhe conduzirá a uma miséria ainda mais profunda pelo preconceito de quem passou pelo cárcere e não é mais visto como capaz de ser menino, menina, homem ou mulher de bem. Ser defensor ou defensora pública em atuação em unidades prisionais de privação de liberdade é, sim, transformar em códigos e palavras jurídicas a dor e sofrimento retumbante, mas também dar um lampejo de esperança. As defensorias públicas, mesmo na pandemia, participaram de diversas inspeções presenciais, instituições asilares, unidades manicomiais, socioeducativas, prisionais, entre diversas outras de privação de liberdade. No âmbito do Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, a representação da ANADEP, exercida com o nobre defensor público, defensor de São Paulo, Matheus Moro,
e ao lado da sociedade civil, é voz para se garantir a promoção de pautas importantes, como a audiência de custódia, a proteção e promoção de grupos em constante exposição à tortura, público LGBT, com sofrimento mental, as mulheres, crianças, entre outros. E, acima de tudo, para a própria preservação e resistência do funcionamento do Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura e do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura contra constantes ataques que vem sofrendo. É nessa caminhada que, digamos que, de fato, enquanto essa multidão não falar, sem dúvida, pode até ser que as pedras falarão. Mas não sem antes assegurarmos que cada defensor público e defensora pública desse país ouça com seus 2 ouvidos a sua dor e sofrimento retumbantes e, com empatia e humanidade, transforme nas vozes dos defensores e defensores públicos deste país por promoção, preservação dos seus direitos humanos torturado. Viva a Defensoria Pública, viva os defensores e defensores desse país, por um caminho de visibilidade, esperança por vida, vida digna, livre de tortura a todos os seres humanos, independente de sua raça, origem ou condição de direito. Obrigada. Muito obrigado. Gostaria de registrar aqui a presença no plenário dos alunos do ensino fundamental e médio do Centro Social Tia Angelina, de Varjão, Brasília. Muito obrigado pelo comparecimento. Concedo a palavra à senhora Sandra Gomes, representante do movimento Mães do Jacarezinho, que fará seu pronunciamento por até 3 minutos pelo Zoom. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Eu me chamo Sandra Gomes. Eu sou do coletivo de Mães do Jacarezinho. A partir da chacina do dia 6 de maio, do qual meu filho foi uma das vítimas. Então, hoje eu estou aqui não só representando a comunidade do Jacarezinho, como todas as outras mães aqui do Rio de Janeiro, na minha voz. E agradecer, né? Porque se hoje nós nos tornamos e nós temos voz, é porque nós tivemos essa parceria com a Defensoria Pública, que nos acolheu naquele momento de muita dificuldade e nos deu esse suporte de força para que a gente continuasse e se permanecesse de pé diante, né, de todas essas atrocidades e violências que nós sentimos, né, nós que somos moradores de comunidades, favelas e periferias. E eles entraram no momento que a gente estava muito fragilizada, em extrema vulnerabilidade, né, porque, como vocês devem saber na teoria e não na prática, porque na prática quem sabe somos nós, né, que vivemos dentro dessa situação de terrorismo todos os dias. A gente se sente um pouco coagida, a gente se sente medo, né, de sair, de falar, e a Defensoria ela entrou, né, os defensores entraram no momento desse momento nosso de fragilidade, nos dizendo que a gente sim, que a gente poderia falar, que a gente não estava só. E foi nesse momento que a gente conseguiu se tornar um coletivo de mães, né? A gente hoje nós somos 29 mães, porque na chacina do Jacarezinho foram 27, mas a gente acolheu mais 2 mães agora, junto, né? Com essa parceria da Defensoria, e é isso. É dizer que esse órgão aqui, por mais que ele seja um braço do Estado, mas ele abre portas para as mães que não têm voz, para as mães que se sentem em vulnerabilidade, né, de chegar, né, de dar o primeiro passo. Porque muitas a gente sabe que tem muitas mães que não conseguem chegar até aqui por esse sistema do governo de nos calar, né? Então, 15 segundos. Hoje eu me mantenho sendo a voz dessas mulheres, né? Sei que
que hoje, o meu medo hoje é simplesmente que uma bala perdida desse Estado covarde me atinja, mas que eu não posso me calar, porque a gente tem que saber que dentro da comunidade existem pessoas, existem seres humanos, né? Não importa a condição, são seres humanos. E a gente não tem pena de morte nesse país, né? E eu acho que a gente precisa respeitar as mães, os filhos que essas pessoas deixam, porque a gente só está vendo chacinas, e as canetas vão só arquivando. E quando as canetas elas arquivam, elas dão poder para que continue se matando, porque não vai ter solução sempre. Por quê? Porque são pobres, favelados, são negros, são indígenas, que vivem essa situação que a gente vive. E aí muitos se falam da teoria, né? Que eu falo assim, o burguês, ele sabe da teoria, mas nós favelados, mães solos, sabemos a realidade que nós vivemos no dia a dia, né? E a Defensoria, ela entra com esse papel de nos dar suporte, né? E não deixar que a gente seja mais marginalizada do que a gente já é, né? Então, que possam se ajudar mais essas organizações para que elas possam dar mais voz a essas mulheres, a esses filhos, né? Porque acaba que o governo, ele entra, eu costumo dizer que o governo, ele entra, executa, e o MP, ele nos enterra. E, além disso, eu acho que deveria ser olhado com muito cuidado a condição não só da mãe dessa situação de chacinas, mas os filhos desses meninos, porque eles ficaram, e o Estado ele deu as costas totalmente, não só para mim aqui do Jacarezinho, como eu tive a semana passada, né, no Ceará, e a mesma fatalidade que a gente vive aqui, até pior, sabe? Que é horrível a situação daquelas pessoas. Então, que os senhores senadores possam olhar com carinho essas comunidades, essas pessoas que vivem vulnerabilidade, porque a gente não tem voz. A gente pode gritar milhões de vezes, mas quem tem a legitimidade da verdade sempre é o poder público, sempre é o braço armado do Estado, né? Então, que possam se rever, que possam, né, não ficar só sentado, mas que olhem com carinho para essas pessoas, porque hoje eu estou aqui porque eu tenho o suporte da Defensoria para me estar aqui. Senão continuarei lá dentro da minha casa com medo de sair na rua e com medo de ser alvejada. Porque hoje eu vivo com a polícia militar na minha porta, o BOP na minha porta, e eu tenho que sair todos os dias porque eu tenho outros filhos dentro de casa que precisam comer, que eu preciso pagar meu aluguel, mas eu vivo constantemente com medo de levar uma bala perdida do Estado. E sabe o que vai acontecer? Eu vou virar estatística. Da mesma forma que o meu filho virou sentado numa cadeira do Jacarezinho, alvejado com 2 tiros de fuzil pelas costas, e o Estado diz para mim que foi uma bala perdida. E como que uma bala perdida vai pegar 2 vezes pela costa um ser humano? Quer dizer, então eles fazem você engolir, achando que você vai ficar emocionada porque eles te deram um inocentamento, mas você sabe que não é real, é simplesmente porque tem uma eleição correndo e a pessoa quer se reeleger e, à custa disso, ele bota sangues e sangues em becos e vielas e nada acontece. Então, que se revejam, que olhem com carinho para as comunidades, porque lá existem pessoas. E os nossos filhos, eles têm nome, eles têm sobrenome e, acima de tudo, eles têm famílias. Eles têm filhos que eles deixaram. Então, que se preze o nome e sobrenome e que não só se aponte traficante, porque atrás do traficante existe uma família, existem filhos, existe um registro de nascimento que dá nome e sobrenome para esses seres humanos. Obrigada. Muito obrigado. Concedo a palavra ao doutor Alain Ramalho, defensor público do Estado de São Paulo, também pelo sistema remoto. Antes de mais nada, eu quero registrar aqui a presença do meu querido senador do Estado de Goiás, Jorge Cajuru, um querido companheiro, aguerrido, que
que os defensores e defensoras públicas podem sempre contar com o empenho desse parlamentar que tem esse olhar humanizador. Muito obrigado, Jorge Caju. Excelentíssimo senhor senador da República, Fabiano Contarato, na pessoa de quem faço saudações aos demais membros e membras da mesa, excelentíssimos senhores e excelentíssimas senhoras congressistas, presto saudações e homenagens aos demais defensoras e defensoras públicas que acompanham a sessão solene e também aos usuários, usuárias, apoiadores e apoiadoras da Defensoria Pública. Segundo os dados compilados pela campanha Despejo Zero, pela vida no campo e na cidade, mais de 132.290 famílias estão ameaçadas de remoção durante a pandemia no Brasil. E 27.600 famílias, ao menos, foram removidas durante a crise sanitária. Nessa semana, tivemos 2 cumprimentos de ordens de reintegração de posse em São Paulo. A ocupação Augusta, na cidade de São Paulo, e a ocupação Vila Municipal, em Carapicuíba. Um dos cartazes afixados numa das casas que foram demolidas dizia: "Aqui é a Ucrânia". Esses dados demonstram a crise humanitária em curso e progresso no Brasil. As defensorias públicas, tanto dos estados quanto da União, juntamente com a advocacia popular, os movimentos e coletivos sociais e as entidades de proteção de direitos humanos, têm constituído uma rede de apoio interinstitucional e popular às famílias em situação de vulnerabilidade e precariedade habitacionais e insegurança possessória. Além da defesa direta das comunidades, assentamentos e territórios, a Defensoria tem exercido um papel fundamental de fiscalização dos processos remocionistas na guarda dos direitos e dos interesses dos vulneráveis. Um aspecto importante dessa atuação é o controle da violência do Estado, no cumprimento de ordens de remoção e o impedimento da condução dessas famílias pobres ao desabrigo e à desassistência. Circunstâncias essas qualificadas por tratados internacionais como violação de direitos humanos, chamada de remoção forçada. A Defensoria também tem exercido cada vez mais a sua legitimidade para o ajuizamento de ações coletivas, seja para o controle das políticas públicas, dentre as quais as habitacionais, seja no investimento público, no melhoramento de núcleos urbanos informais, formados e consolidados em substituição à sua remoção e pela luta da regularização fundiária, mas também para permitir uma adequada participação dessas pessoas nos projetos legislativos e nas políticas urbanas. Por fim, a Defensoria Pública tem se esforçado para reunir as vozes dos usuários e usuárias que atende, articulando-se com eles e elas em frentes, campanhas e projetos de transformação social, pela educação em direitos, pelo empoderamento dessas pessoas e pela soma com outros agentes para a busca de soluções estruturais. E aqui quero encerrar a minha fala enaltecendo a atuação das defensorias por comissões nacionais especializadas e pelo grupo de atuação especial perante os tribunais superiores, uma articulação que reúne, salvo engano, 13 defensorias estaduais e demais amigos na Corte, na DPF 828, que culminou em decisões históricas no âmbito do Supremo Tribunal Federal, não apenas no sentido da suspensão do cumprimento de ordens de remoção durante a pandemia da Covid-19, demonstrando que o direito à moradia, além do seu valor em si, é interrelacionado com tantos outros direitos fundamentais, como saúde e vida, mas também no desenvolvimento do conteúdo normativo desse direito social, da moradia, e dos deveres fundamentais do Estado na sua implementação. A Defensoria Pública tem cumprido lindamente o seu papel na democracia constitucional brasileira e no projeto transformador de superação das desigualdades sociais e da constituição de uma sociedade solidária. Quero novamente agradecer pela honra de compor essa mesa, pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo e também pela comissão especializada do Colégio das Defensoras e Defensores Públicos Gerais. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu concedo a palavra ao senhor Itamar Nunes, coordenador do Movimento Nacional Filhos do Brasil, para seu pronunciamento por até 3 minutos. Muito obrigado. Bom dia a todos e a todas. Saúdo a mesa na pessoa do nosso querido senador Fabiano Contarato e a todos vocês presentes. Eu sou a prova de que existe salvação, solução e oportunização para as pessoas que vivem na rua.
Porque há 8 anos eu cheguei numa cadeira de roda, cego, com um tumor de 8 centímetros no meu cérebro, batendo na porta da Defensoria de Brasília. Eu tinha 2 certezas, que eu ia morrer e que eu ia lutar para morrer com dignidade. E hoje é um dia oportuno. Esse discurso foi feito lá no Sol Nascente, onde moram hoje 30 pessoas que saíram junto comigo há 30 dias das ruas de Brasília. Porque hoje, senhores e senhoras, senhores senadores e deputados, existe uma população, uma nova população, que são dos vulneráveis e dos moradores de rua. Uma grande população, que a maioria dos governos não sabe nem quantos são, porque ainda não fizeram censo. Não tiveram essa responsabilidade, né? Mas essa população, que é a maioria da população brasileira, que estão lá no Oiapoque, no Chuí, no Alto Juruá, no Alto Japurá, nos morros do Rio de Janeiro, eles têm anjos, que são vocês, defensores públicos. Vocês, para nós, não são só pessoas que lutaram muito na vida para chegar onde vocês chegaram. Para nós, vocês são anjos, que com a sabedoria que vocês têm hoje, nos dão novo norte, nos mostram a oportunidade de sobreviver que nem eu sobrevivi. Há 8 procedimentos, 5 quimioterapia e 4 radioterapia. E o Estado sempre me disse não, e a Defensoria, vamos lutar. A luta de vocês, podem ter certeza, não é só por uma classe, é por vidas de pretos, índios e de uma nova população chamada moradores de rua. Mas no meio desses moradores tem pessoas que têm capacidade que nem eu de melhorar o mundo. Muito obrigado. Muito obrigado. Quero registrar a presença no plenário da querida e aguerrida deputada federal Luísa Erundina, a quem eu transmito meu agradecimento, meu abraço. Muito obrigado, deputada. Neste momento, concedo a palavra por até 3 minutos à deputada Érica Cocai. Agradecer ao senador Contarato, agradecer à deputada Sâmia a oportunidade de estarmos aqui fazendo uma justa homenagem. Homenagem a defensores e defensoras que por todos os cantos deste país dialogam com o Brasil invisibilizado e vão puxando os fios de vida que estão sobre os escombros de uma sociedade com tantas desigualdades e com tantas discriminações. Eu lembro as palavras de Betinho quando dizia: quando a gente não consegue ver numa criança uma criança, é porque ela foi vítima de tantas violações que a gente só consegue ver o que fizeram com ela. E eu faço um pequeno reparo, se me permite, Betinho, ao dizer que os defensores e defensoras conseguem ver em cada pessoa uma pessoa, conseguem fazer esse diálogo de humanidade e conseguem traçar os fios necessários para que todas e todos possam ter direitos. Uma humanidade que a gente só vivencia na liberdade, na alteridade, na afetividade. Neste Brasil, nas dobras deste país, há defensores e defensoras, não apenas que asseguram assistência judiciária, o direito de se buscar o direito de se buscar o direito violado, mas que asseguram políticas públicas e que têm um pacto muito profundo com a própria vida. Defensores e defensoras nunca fazem opção pelas coroas, fazem opção pelo cocá e pelo turbante. Defensores e defensoras nunca fazem opção pelos grilhões, mas fazem a opção pelas asas da própria liberdade. Defensores e defensoras são aqueles e aquelas que escutam todas as vozes, porque penso eu, todo mundo fala. Tem gente que fala com o silêncio, com as lágrimas, tem gente que fala com o corpo, com os olhos, mas todos e todas falam. Defensores conseguem escutar todas as vozes e conseguem transformar esse clamor por direitos em uma nova realidade. Por isso penso, nenhuma política pública deveria existir
existir sem que se escutassem defensores e defensoras, porque é pacto com a vida, moço, é pacto com a vida, é pacto para que nós saiamos das trevas. E neste momento, onde o Brasil está grávido de tanto esperançar, porque nós estamos preparando a transformação desse Brasil e a retirada da barbárie que está no nosso cotidiano, nós vamos ver que defensores e defensoras estão fundamentalmente nesta opção por um Brasil mais justo e mais solidário. Nós não queremos a bandeira nacional ornamentando salas escuras de tortura. Nós não queremos a bandeira nacional com cheiro de morte. Defensores e defensoras sabem que a bandeira nacional tem que tremular pelos ares da liberdade e tem que envolver corpos que sejam corpos livres, onde não hajam feridas, mas que tenhamos apenas as tatuagens que, como diz a canção, possa fazer com que tenhamos a coragem para atravessar a noite. Por isso eu encerro apenas dizendo que defensores e defensoras têm que estar no orçamento deste Brasil e têm que se fazer valer a emenda constitucional 80, que agora estabelece no próximo mês que nós tenhamos defensores em todos os cantos desse Brasil. Em todos os cantos onde há juiz tem que ter defensor e defensoras, porque tem compromisso com os direitos e não tenho medo de errar ao dizer que é o segmento do Estado que mais defende direitos na nossa sociedade e que não desiste nunca. Tem essa teimosia que tem aqueles que acreditam que é possível construir um Brasil onde ninguém fique de fora, um Brasil onde se entenda que o povo brasileiro não cabe dentro de um curral. Por isso, as minhas homenagens mais profundas a defensores e defensoras e a certeza de que são construtores da liberdade, do Brasil justo, do Brasil de pé altivo e detentor da mais profunda humanidade. Viva a defensoria neste país! Muito obrigado a todos os participantes, a todos os presentes. Eu queria, antes de todos saírem, um pedido particular meu. Se vocês pudessem se reunir todos aqui na frente, eu vou descer até aí para a gente tirar uma foto muito bonita para propagar, para fortalecer ainda mais a Defensoria. Cumprida a finalidade dessa sessão solene do Congresso Nacional, agradeço a todos e todas as personalidades que nos honraram com suas presenças. Está encerrada a presente sessão. Muito obrigado.